Sementes de Fé, com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos 8 a 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, o que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muito bem, meus amados, naturalmente que eu tomo esse texto nessa oportunidade, porque vivemos essa semana do Natal, os dias em que a humanidade para celebrar mais uma vez o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos que o primeiro Natal foi celebrado no ano 354 depois de Cristo na cidade de Roma. Desde então, ano após ano, no dia 25 de dezembro, e não sabemos exatamente por que essa data, uma vez que não se tem certeza nem do dia, nem do mês em que o Senhor Jesus nasceu. Mas o que importa é que o maior acontecimento da história, nós estamos celebrando exatamente nesses dias, que foi o nascimento do Senhor Jesus. O próprio nome de Jesus já indica a natureza do seu ministério. Jesus Cristo significa Salvador ungido. Ele foi ungido por Deus para vir ao mundo se tornar o Salvador da humanidade. O próprio Jesus um dia, já na altura do seu ministério, ele expressou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está definido, esclarecido a missão de Jesus Cristo, fruto do amor de Deus pela humanidade, porque a salvação do homem, ela tem origem na graça de Deus, no amor de Deus pelo homem. O homem feito semelhança de Deus um dia, distanciou-se de Deus, perdeu a imagem de Deus, perdeu a semelhança de Deus. Agora Deus vem ao encontro do homem para devolver a ele a sua origem, a imagem e a semelhança de Deus. Daí, quando a pessoa recebe Jesus, há uma operação de milagre no coração dele. Ele é regenerado. Ele volta a ser aquele ser inocente do passado, tal como Deus criou e colocou no jardim do Éden. Só pode acontecer mediante o mover do Espírito Santo, aplicando o poder da morte de Cristo Jesus na vida da humanidade. Sabemos todos, e a Bíblia registra, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar os que estavam debaixo da lei. É claro que as condições para Jesus nascer estavam devidamente estabelecidas naquela época. Se Cristo viesse um tempo antes, talvez não teria a repercussão que houve, mas naquele momento, a humanidade, o governo, tudo estava sinalizando para a chegada do Messias. A Bíblia chama isto de plenitude dos tempos. Havia um governo mundial, um idioma dominante, boas estradas existiam em direção de Roma, e havia, sobretudo, um anelo muito grande entre o povo israelita pela chegada do Messias. Então Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus para nascer numa manjedoura, num humilde lugar, fruto de um casamento entre Maria e José. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, para que ele fosse de fato o Filho de Deus. Daí a Bíblia dizer lá no Antigo Testamento a profecia: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui eu tenho um texto que diz claramente
que quando Jesus nasceu, anjos vieram do céu. E eles anunciaram o nascimento de Jesus, dizendo: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja aí como Deus amou o mundo, como Deus interessa por mim e por você, ao ponto de enviar o seu Filho unigênito, único gerado de Deus, para poder vir ao mundo e se tornar o nosso Salvador. Sabemos todos que Jesus cumpriu a sua missão. Ele teve um crescimento normal, como o de uma criança qualquer. A Bíblia registra também no livro de Lucas que crescia o menino em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Significa dizer que Jesus crescia em sabedoria, porque ele era uma criança normal e desenvolveu nele a sabedoria, não sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Jesus era uma pessoa que tinha um comportamento exemplar, onde quer que ele estivesse. Ele sabia se comportar muito bem e os seus ensinamentos eram impressionantes, ao ponto de adversários de Jesus afirmarem, dizendo: jamais alguém falou como este homem, porque ele crescia em sabedoria. A Bíblia diz que ele crescia em estatura. Então, do ponto de vista humano, ele era um homem normal, uma pessoa como qualquer uma outra, não se diferenciava dos seus contemporâneos. Ele era um homem como qualquer outro homem. Mas a palavra diz que Jesus crescia também em graça para com Deus. Ele desenvolveu a sua espiritualidade se relacionando com o Pai o tempo todo. Mas a palavra diz que aquele menino crescia em graça para com os homens. Jesus caiu na graça da humanidade, na graça dos homens, porque ele era um verdadeiro cavaleiro. Ele sabia entrar e sair em qualquer ambiente. Jesus Cristo sabia comportar em um palácio, sabia comportar em uma mansão, mas também na zona rural. Ele tinha uma linguagem própria daqueles que residiam naquela zona rural. Tanto é que um dia ele falou uma parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Ele não estava em uma cidade, ele estava no campo. Usou a linguagem própria daquela região, porque ele era sábio, porque ele tinha graça diante de Deus e tinha graça diante dos homens. Então ele se tornou, para todos nós, o Salvador. Aquela criança humilde, simples, que nasceu numa manjedoura, agora aparece como o Salvador da humanidade, como Messias, como enviado de Deus, e que tem feito a diferença na história da humanidade. Eu tenho dito sempre, e você há de concordar comigo, que Jesus dividiu a história dos homens, a história do mundo. Qualquer historiador, quando se refere a um fato histórico, necessariamente ele tem que colocar aquelas letrinhas, se é depois de Cristo ou antes de Cristo. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso para nós, saber que Jesus dividiu a história. Uma coisa é antes da vinda de Jesus, outra realidade, depois que Jesus veio ao mundo, a humanidade, o mundo tem agora uma nova história. O que eu quero dizer é que, por ocasião do Natal, a sua história também pode mudar. Jesus pode fazer toda a diferença agora. É claro que estamos em festa, há banquetes, há jantares, há ceia, troca de presentes. O aniversariante chamado Jesus talvez não seja a centralidade das festas, né? Todos comemoram, celebram, mas às vezes não dá o primeiro lugar ao aniversariante. Jesus mudou a história do mundo e pode mudar a história da sua vida, mas você precisa deixar esse Jesus nascer no seu coração. Ele nasceu um dia na manjedoura lá em Belém de Judá, mas pode nascer no seu coração agora. O importante é isso, e mudar a sua história. Daqui a pouco você vai dizer: eu recebi Jesus Cristo na minha vida e a minha história mudou completamente. Uma coisa era eu antes de conhecer Jesus, outra coisa agora depois que eu conheci a Cristo Jesus. E foi para isso que ele veio. Não foi apenas um fato histórico, mas algo para a nossa realidade de hoje. Cristo é um Cristo vivo, não é mais aquele menino, né? Aquele menino lá de Belém, aquele menino de Nazaré, aquele jovem lá de Cafarnaum. Ele hoje é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
o Deus vivo que pode mudar a história da sua vida. É isso que é importante, que nesse Natal Cristo renasça no seu coração, renasça na vida da humanidade. Façamos festa sim, celebremos o Natal do Senhor Jesus, troquemos os presentes, como é de praxe, não tem nada de errado nisto, mas vamos, sobretudo, glorificar o aniversariante, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A expressão dos anjos lá em Belém continua sendo a mesma. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que Deus te abençoe. Feliz Natal para você, para a sua família, e que Cristo reine no seu coração. É o desejo da nossa alma. Em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.